Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, Aceitar Compreendendo. E perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e compadecendo-te, acertarás. Emmanuel. Assim, me casei, minha mulher disse-me que gostaria de passar um dia de domingo num parque público. Esclareceu-me que apreciaria almoçar no local, um piquenique, é o que pretendia fazer. Com insistência, ela sempre voltava ao assunto. Confesso que a ideia nunca me agradou e fui desconversando o quanto pude, embora percebesse o desagrado de minha companheira. No íntimo, não conseguia entender o motivo pelo qual ela insistia tanto no piquenique. Percebia que estava um tanto magoada com meu descaso, mas o tempo respondeu a meus questionamentos. Numa tarde de domingo, reunido com os familiares dela, os parentes resolveram fuçar um velho álbum de recordações. Uma fotografia fez despertar doces lembranças em todos. Era o retrato da família num piquenique no parque. Havia uma felicidade estampada naquele retrato e pareceu-me que ela se desprendeu da foto e impregnou-nos de uma alegria incalculável. Tocado por cena tão simples e cheia de encanto, imediatamente olhei para minha mulher e notei que sua expressão facial havia recuado no tempo. Era possível sentir o cheiro da terra molhada pela chuva da tarde, um aroma de flores do campo bailava no ar. Ouvia-se ao longe o cantar dos pássaros entremeado com cantigas de roda. Vi a esposa menina querendo apenas repetir hoje, adulta, o retrato antigo de uma família feliz. Somente consegui resolver o impasse do piquenique quando compreendi o que se passava no íntimo de minha mulher. Somos pessoas um tanto misteriosas, muitos de nossos comportamentos não encontram explicação pronta nos domínios da mente consciente. Por vezes, vemos pessoas agindo de uma forma que nos parece absurda, irracional e incompreensível. Mas, como todo comportamento tem uma causa, aliás, é produto dela, podemos encontrar a razão nos escaninhos do inconsciente. O Dr. Joseph Murphy, estudioso dos poderes psíquicos, afirma que a mente subconsciente projeta-se em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias, sendo responsável por 90% de nossa vida mental. Também é na subconsciência que se encontra o acervo de experiências realizadas pelo ser em existências passadas. Assim é possível entender o que disse Blaise Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Se quisermos ter um bom relacionamento com a família, a compreensão é uma das atitudes mais importantes para chegarmos ao nosso objetivo. É preciso conhecer o ser amado, penetrar no âmago de seus sentimentos mais profundos para entendermos o motivo de suas atitudes. Por exemplo, se na infância a mulher enfrentou problemas com o pai adúltero, é provável que, casada, tenha pouca ou nenhuma tolerância com as amigas do marido, as quais enxergará como verdadeiras inimigas. O marido não entenderá a razão de tanto ciúme, e os dois fatalmente terão muitas discussões que poderão culminar com a separação. Uma atitude de compreensão por parte do marido o levaria a perceber o motivo pelo qual a mulher está ardendo de ciúme. Saberia que ela está com medo de passar pelas mesmas experiências vividas na infância. Ao compreender os reais sentimentos da mulher, trabalhará para transmitir-lhe confiança, segurança, manifestará mais afeto, ajudando-a a perceber que a situação de hoje não é a mesma vivida quando criança. Uma forma de exercitar a compreensão será, diante de um determinado problema, tentarmos nos colocar no lugar do outro, sair de nós mesmos, deixar um pouco o nosso ponto de vista e conseguir perceber como o familiar está interpretando aquele fato. O que será que ele está sentindo? É a pergunta que devemos formular a nós mesmos. Comumente, os problemas familiares surgem em razão de as pessoas interpretarem o mesmo fato de maneiras diversas. Cada um enxerga o problema sob sua ótica, seu modo de compreender e seu grau de consciência. Enxergamos sempre por meio de nossa visão interior ou como sugere Emmanuel, com as cores que usa por dentro. O homem julga os aspectos de fora. Compreender não significa necessariamente que iremos concordar com a opinião ou comportamento alheio, porque estamos em condições de entender os motivos pelos quais a pessoa se comporta dessa ou daquela maneira.
E quando exercitamos a compreensão, perceberemos o quanto o familiar é frágil, vulnerável, inseguro, notaremos ainda suas expectativas quanto ao nosso comportamento. Dessas descobertas brotam a compaixão pelo próximo, um estado de empatia capaz de solucionar qualquer desarmonia. É provável que você esteja protestando no sentido de que também precisa ser compreendido pela família. É fato. Todavia, compreender primeiro é fundamental para ser compreendido. A solução é de Francisco de Assis, o mestre. Fazei-me de que eu procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido. Gente, a empatia não é para qualquer um. Não é para quem quer, não. É para quem aguenta. Porque você se colocar no lugar do outro é você sair do seu mundo e tentar enxergar o mundo do outro como ele enxerga. Então, muitas das vezes, isso também causa sofrimento. Muitos dos casais, ou mesmo que não seja relacionamento entre duas pessoas, mas que sejam entre amigos, né, no trabalho, cada um tem um ponto de vista, uma educação, uma vivência, uma história. E você chegar na conclusão que o outro já possui, ainda mais na vida adulta, ele teve todo um trajeto de uma história, de uma cultura, de influências, né, de música, de filmes, como que eu posso dizer? De situações que ele se colocou, que ele tem como verdade. Aí você vai lá e entra naquele contexto, naquela história dele, vendo com as lentes dos olhos dele. É muito difícil. A empatia, a gente pensa assim, é só me colocar no lugar do outro. É simples, né? É fazer ao outro o que gostaria que fizesse comigo. Simples. Falar fazer não. Porque você tem que remontar todo aquele processo que a pessoa se criou. Você tem que entender aquela história, os contextos que ela vivenciou, para que você consiga ver com os olhos dela aquela situação e determinar como ela determinaria. A questão de um piquenique tá simples, né? Era só uma conversa entre marido e mulher. Vem cá, mas por que você quer fazer esse piquenique? O que te retrata esse piquenique? Qual é o seu objetivo nesse piquenique? Né? E o marido, por mais que não visse motivo de fazer um piquenique, já que dentro de casa está tudo na mão, só colocar na mesa e comer, né? A mulher explicando que seria um retorno ao passado, vivenciar algo que lá atrás fez muito bem a ela, o marido entenderia, beleza. Mas se a gente for pela parte psíquica que ele colocou já no final do texto, né? Um ciúme doentio da mulher que não tem explicação, ele não dava motivos para ela, mas o fato dele ter amigas mulheres, isso irritava ela e deixava ela insegura, por mais que ele não quisesse, aí já é uma coisa bem mais complexa, né? Isso aí vai exigir, inclusive, não só a empatia, como às vezes uma terapia, porque são traumas, são dores, feridas, que se tocadas abrem novamente. Então, eu falo sempre assim, né, que terapeuta, psicólogo, psiquiatra, eles ganham muito dinheiro porque as pessoas não sabem se conhecer. Elas não conseguem se conhecer, elas não conseguem entender o que se passam com elas. Se elas não entendem o que se passam consigo mesmo, imagina então entender o que se passa na cabeça do outro, né? É necessário esses especialistas para que abra a mente da pessoa. Eles não trazem respostas, eu já fiz tratamento psicológico, eles não trazem respostas, pelo contrário, eles trazem perguntas e você vai buscando as respostas, né? Quando eu fiz, eu não estava aberta para mudança. Eu fui buscar a mudança, mas eu não estava aberta para ela, sabe aquela coisa? Conforme me perguntava, eu era dona da razão, eu respondia da forma que eu enxergava e acabou. Eu não queria ver lá atrás, eu não queria entender as causas, eu queria acabar com as consequências. E o imediatismo, né? E tive o azar de encontrar pessoas
O azar não, né? Que espírita não fala em azar ou sorte, mas tive o desprazer, assim, de encontrar pessoas que complicaram ainda mais algumas coisas que em mim estavam mal resolvidas. E hoje só estão bem resolvidas porque eu não estou com ninguém. Porque eu acredito que me relacionando eu ainda não estou curada. Eu ainda tenho feridas que quando tocadas doem. E olha que eu tenho estudado, me aplicado bastante, né? Já há uns 2 anos que nós estamos aí, todo dia fazendo leitura de 3 a 4 livros por dia, pegando trechos, refletindo, conversando, buscando ajudar pessoas através das leituras. Mas como eu sempre falo, a maior ajudada, no final das contas, sou eu mesma. Porque eu faço leitura, eu procuro entender e procuro praticar, então é o que o Espiritismo faz pra gente, né? Ele não dá um norte, ele não dá aquela receita, né? Faça isso que vai dar tudo certo na tua vida. O Espiritismo não é assim. O Espiritismo, ele é filosofia, é reflexão, é você com você mesmo. Muita gente não suporta o Espiritismo porque fala assim, é algo rígido, né? O Espiritismo é daquele jeitinho que está escrito ali, você não pode sair da risca. Não, ele não tem dogma, ele não tem ritual, ele não tem nada imposto. Só que ele coloca você diante de você mesmo. Você não vai ficar esperando um padre te abençoar, um pastor te dar um lencinho que vai curar a sua dor. Não tem vela, não tem nada que vá fazer um milagre na tua vida, a não ser você mesmo. A sua transformação. E a sua transformação depende do quê? Desses momentos de reflexões que às vezes doem, dói na alma. Não é aquela dorzinha que passa, não, se assopra e passa, é aquela dor profunda, aquela dor que está remoendo coisas que você fez e que hoje você olha com outro prisma e você fala assim, poxa, podia ter sido diferente, podia ter agido de uma forma diferente, podia ter falado de outra forma, podia ter feito de outro jeito. Tá, mas e aí? A partir do momento que você vê que você errou, a partir do momento que você entende que o processo que você causou foi de dor para você e para o próximo, o que você tem que fazer? Ficar se culpando? Se culpar resolve? Ah, não, né, gente? Então é transformação. Quando você sente que fez de errado, você tem que fazer o que é certo. Ah, Patrícia, mas eu já não tô nem mais com aquela pessoa com quem eu errei, né? Ou desencarnou, ou já mudou, sei lá, sumiu. Tudo bem? Para isso que Deus dá novos personagens na nossa história, né? A nossa história está em constante transformações também. O cenário muda, os personagens mudam, mas o seu contexto, ele vai entrar na história de próximos, ele vai se juntar a outros meios. E aí, quando você tiver uma nova oportunidade, você não erra mais porque você olhou lá atrás, viu o que foi que deu errado e você vai processar. Falar, opa, chegou aqui, eu não posso fazer igual, né? Chegou aqui, a história é outra, é uma nova oportunidade. Se vier novamente o mesmo teste, eu lá já fui reprovada, mas agora eu não vou ser. Eu vou estar vigilante, eu vou passar por esse teste agora de uma forma branda. Eu já sei que é teste, eu já sei que isso daí é provisório e como diz o Chico, tudo vai passar, esse momento também vai passar. Então eu não tenho que esquentar tanto minha cabeça, porque é só um teste, é só um momento, é só um período. E logo ele se fecha e outro melhor vai aparecer, se eu souber passar. Agora tá, aí é que tá a grande questão. Quando chega a nova oportunidade, o que a gente faz mesmo? A gente repete. A cena lá de trás, que seja boa ou seja ruim, a gente vai repetir. Se é bom é porque é bom, a gente quer de novo. Se é ruim é porque tá lá dentro e a gente não conseguiu resolver. E aí quando a gente é reprovado, dá aquela sensação de incapacidade. Se a gente encontra um parceiro, uma parceira, alguém do lado que compreenda essas fragilidades, né, essas deficiências de entendimento, esse limite que a gente mesmo se coloca e serve de apoio, olha que beleza. Aí vai atravessar junto com a gente, vai dar a mão pra gente, vem, eu tô com você, você vai passar por isso, eu vou te ajudar. Quando você encontra alguém assim, que é raro,
Porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo desequilibrado, todo mundo buscando ser feliz, mas não sabe nem por onde começa. Se a gente encontra uma pessoa assim, você dá um salto. Você dá um salto. Porque tudo que uma pessoa quer na vida é alguém que acredite nela. É alguém que goste dela, que aceite ela, que dê apoio para ela. Todo mundo, no fundo, busca isso. A gente fala tanto em amor próprio, a gente fala tanto em autoestima, né? É necessário, é bom se autoafirmar, mas é maravilhoso quando você encontra alguém que você pode se apoiar. Apoiar não é que a pessoa vai te carregar no colo, mas alguém que você confia, que você dê a mão para ela e sinta aquela firmeza. Hoje eu ando capenga, né? As perninhas mole e tal. Então, para muitos lugares que eu vou, eu preciso de um braço para me segurar, ou então uma mão para me apoiar. E na prática, eu tenho visto isso, como é importante ter alguém para fazer isso. Eu ando sozinha, mas eu ando, né, sem estabilidade. Quando eu encontro alguém, me dá aquela estabilidade, me dá aquela força, aquele apoio que eu sei que eu não vou cair, me dá aquela segurança. Então, dentro dos relacionamentos, isso também é necessário. Alguém que te traga segurança. Para te trazer a segurança, essa pessoa tem que entender a tua história. Aí voltamos lá de novo com aquela coisa, né? Precisa namorar um bom tempo, precisa ter aquele período de noivado, que é onde você tem um pouco mais de intimidade com a pessoa, você vai conviver mais no meio da família dela, conhecendo as histórias que ela passou. Tem gente que até hoje você vai falar assim, quando você chupava a chupeta, a pessoa se encolhe toda e fala, eu não quero que fala no meu passado. Se não fala do teu passado, você está pegando uma pessoa ali completamente zerada. Você começa a namorar uma pessoa com 25 anos sem saber nada do que ela passou lá atrás, porque ela não quer falar lá atrás o que houve com ela. Algumas coisas lá atrás que ela não quer, né? Mesmo que sejam até bobas, como chupar chupeta até os 8 anos, usar mamadeira até os 6, sei lá. Coisas desse tipo, assim, que é banal, que é engraçado até, a pessoa não quer que comente. Aí você pega ela com 25 anos, ou seja, ela 25 anos não existiu. É dali em diante? Será? Será que depois não vai começar a aparecer novidades lá de quando ela estava na infância, que ela sofreu um abuso, um bullying, alguma frustração, uma perda? E isso não vai ser pesado dentro do relacionamento? Então é necessário conhecer bem o seu parceiro, conhecer bem as pessoas com quem você tem um convívio, para você saber lidar com essas pessoas, para você saber conversar com elas nos momentos mais críticos, dar uma boa palavra, dar essa segurança que eu falei para vocês. O que mais mata relacionamento hoje é traição. Antigamente se traía porque o cara estava no carro, no farol, ele olhava para outra mulher no outro carro, piscava, trocava o telefone, né? Ou então a mulher vai trabalhar tal, e passa, um cara passa uma cantada nela, já deixa o telefone. Hoje não tem mais essa dificuldade. Você liga o celular dentro de casa e a traição tá ali. A internet é maravilhosa para uma série de coisas, mas que ela veio também para poder testar as pessoas, isso sem dúvida, de todas as formas. Ali dentro tem conteúdo bom e conteúdo ruim. Tem pessoas boas e pessoas com má intenção. E aí cabe o quê? O casal não ter segredos, o casal ser amigo, cúmplice, né? Você tá com o celular aqui e chama, vem cá, vem ver, olha só isso aqui, né? Meu celular tá aqui, você pode olhar, né? Coisas engraçadas, coisas pra gente chorar junto. E olha, de repente lá no meu Face apareceu uma pessoa me passando uma cantada, eu tô bloqueando o cara, viu? Então, quer dizer, coisas idiotas assim, parece, né? Que não faz diferença, e faz. Porque o teu marido, a tua esposa, namorado, namorada, quando você abre teu celular e fala, tá aqui, não tem segredo nenhum, a pessoa nem chega perto. Mas se você tá com o teu aparelhinho lá, no mudo, e aí cada vez que toca, a pessoa corre e segura, o outro não pode nem olhar, ali já começa, né, a levantar lebre. Mas e o respeito? E a privacidade? Privacidade para casal? Dividem o mesmo banheiro? Que privacidade? Não tem privacidade. É uma vida em comum. E ambos precisam entender isso, né?
Existe o respeito, claro que existe, né? Eu vou falar com o meu patrão no telefone, eu não preciso que a minha mulher, o meu esposo, fique perto de mim conversando com o meu patrão aqui, né? Não é monitoramento, mas é algo que é para ser compartilhado. Tudo é para ser compartilhado. A partir do momento que você compartilha o teu banheiro, a tua cama com alguém, o resto não se torna mais privativo. É tudo em comum. E aí é que tá. É quando não existe mais esse lado privativo, é interessante que se conheça o íntimo. O íntimo não é só tirar a roupa e conhecer o que tem embaixo da roupa. O íntimo é conhecer o que tem dentro do coração. É o que se passa na cabeça daquela pessoa. Como ela age, por que ela reage de algumas formas que às vezes a gente não consegue compreender. É necessário que o casal seja unido em tudo, que ele seja cúmplice, companheiro em tudo. Tem muitos companheiros por aí que é só companheiro na hora que tá com dor de barriga. Mas na hora das alegrias a mulher não fica nem sabendo, ou vice-versa, né? Então, aceitar o outro não é apenas, ele é assim, ela é assim e tá tudo certo. Eu casei desse jeito e vai ficar assim. Não, eu preciso compreender por que é daquele jeito. Aí sim, eu vou aceitar. Porque a pessoa é insegura porque o pai e a mãe viviam traindo um ao outro. Entendi. Então ela é insegura. Tá justificada a causa dela ser assim, né? Ele é bruto, ele é estourado. Aí você olha lá atrás, o pai dele batia na mãe. Eita, então tem uma ferida ali, que cada vez que toca, ela abre. Agora eu entendo por que ele é estourado, ele não bate nela, né, na namorada, mas o pai dele batia na mãe. Então ele é assim porque já veio naquela educação do grito. É isso. A gente precisa compreender o outro. Se colocar no lugar do outro não é só, eu me coloco no teu lugar, eu faço a você o que eu gostaria que fizesse comigo. Você quer ir pescar, eu também, se eu gostasse de pescar, eu também ia querer, então tá bom. Mas por que você gosta de pescar? Eu preciso entender, preciso compreender. Aí fica tudo mais simples. Só que esse processo do entendimento é que é complicado. Esse processo de se colocar real no lugar do outro é complicado. Porque todos nós carregamos algum tipo de dor. Todos nós carregamos algum tipo de trauma. Todos nós temos deficiências. Não é à toa que nós estamos aqui no planetinha de prova e expiação. Todos nós devemos. No dia que a gente for um espírito superior, tudo isso vai se tornar balela. A gente vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, que vergonha, quanta coisa. Porque hoje, que a gente não é espírito superior, cá para nós. Olha bem para trás as coisas que se passaram com vocês, como eu olho para as minhas coisas. Gente, tem coisas assim que eu falo, não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu agi dessa forma irracional. Gente, como eu fui desequilibrado. Quantos de nós não pensam assim? Será que é só eu? Duvido. Todos nós carregamos alguma coisa lá atrás que a gente olha e se sente envergonhado. E isso é porque a gente nem se tornou espírito superior, hein? Agora imagina quando a gente estiver lá em cima, que a gente, né, crescer no degrau. A gente vai olhar para trás e falar assim, Jesus Cristo, que ameba que eu era. Isso não é para se culpar, para se denegrir, nada disso. Mas é de uma forma até engraçada, de olhar para trás e falar assim, não creio que eu fui assim, né? Eu sempre imagino o Gabriel, meu anjo de guarda, né? Como se fosse um cara todo arrebentado, todo arrebentado. Eu imagino ele cheio de esparadrapo, olhando para mim sempre com aquele ar de ternura e ao mesmo tempo com uma vontade de me pegar de jeito, né? Por quê? Porque no mesmo passo que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que faz coisas boas, eu também faço cada coisa que até Deus duvida. E aí nessa hora que eu faço as coisas que até Deus duvida, aí eu acho que é essa hora que o Gabriel fala assim, pra que eu fui pegar ela? Pra ser mentor dela, pra ser protetor dessa doida. Porque a gente comete coisas assim que às vezes não tem nem causa. A gente cria. Tem coisas que nós criamos. E o ser humano é essa caixinha de surpresa o tempo todo. Aí, sendo assim, vocês acham que é fácil conviver? Não é. Às vezes, vocês não tem dessas não, de olhar pro espelho assim e falar assim, meu Deus, que vontade de sumir daqui. Mas eu não consigo sumir do meu corpo. Eu tô presa.
Às vezes nem eu me aguento, que dirá alguém me aguentar. Já aconteceu isso com vocês? Né? De olhar assim e falar assim, eu não sei como é que uma pessoa que está aqui do meu lado me aguenta, porque nem eu me aguento. Agora chega nessa fase de menopausa, eu sempre dei risada, né, das velhas de plantão que em volta de mim, que fica, ai, que calor, ai, que eu tô assim, ai, que eu tô assado. Eu falava, meu Deus do céu, é uma cambada de fresca mesmo, de mulher mole. Que nada, gente, o bicho pega. Agora eu tô chegando nessa fase aí, é calor, é mau humor, é bom humor. Do mesmo tempo que você tá sorridente, você tá chorando, daqui a pouco você tá bem de saúde, daqui a pouco a tua saúde dá uma quebra. Você tá bem fisicamente, você tá querendo dançar, daqui a pouco você quer ficar jogada no sofá, você fica lá, ó dia, ó céus, ó azar. É assim, é constante. Esse período da menopausa é constante o desequilíbrio na mulher, porque é o desequilíbrio hormonal. O homem não vai entender isso, porque ele não tem da mesma proporção que a mulher. Ele vai ter uma baixa testosterona, vai lá no médico, passa uma pomadinha no braço lá e já era, tá tudo bem. Mas a mulher perde testosterona, progesterona e estradiol. Quando a gente perde esses três tipos de hormônio, eles entram em desequilíbrio, é tudo bagunçado. Você não sabe onde você deixou suas coisas, você tem perca de memória, você não consegue guardar um número de telefone, você não consegue falar nada com nada. Tem dia que eu tô fazendo vídeo aqui, eu falo, meu Deus, aonde é que eu tava mesmo? Para onde que eu vou? O que que eu tenho que continuar falando? Aí às vezes eu faço até vídeo mais curto, porque tô com pouca ideia. Tem dia que eu tô acelerada demais, o coração dá aquela taquicardia, sabe? Aí, um momento como esse, o homem vai entender o quê? Se nem a mulher consegue entender o que se passa no corpo dela, como é que o homem vai entender? É o período mais difícil que a mulher atravessa. Eu acho que depois da gravidez é o segundo maior momento da mulher, que ela precisa demais de apoio, de entendimento, de compreensão, de amor, de carinho, de atenção, porque é um momento assim que a gente fica completamente perdida. Da hora que acorda, da hora que vai dormir, a gente fica tentando se situar, né? Eu me ocupo o dia inteiro. Eu procuro fazer coisas o dia todo. Quando eu não aguento mesmo, que o corpo não ajuda, eu dou aquela riada no sofá. Mas eu procuro ficar entretida o tempo todo, porque tem uma perca de memória junto com perca de neurônio, sabe? O negócio é intrincado mesmo. E a maioria dos homens, quando a mulher chega nessa fase, o que eles fazem? Pula fora do casamento. Ah, não aguento, a mulher tá insuportável. Poxa, mas é o momento que ela mais precisava do cara e o cara vai embora. O cara não aguenta. Ela não tá se aguentando. É um momento que nem a mulher se aguenta. Então, é aquela coisa, a gente, se não tiver o mínimo de compreensão, todos os casamentos vão ser falidos quando a mulher chegar na menopausa. Então, mulher nenhuma pode casar, porque quando chegar na menopausa, ela sabe que vai ficar sozinha. O homem não suporta aqueles altos e baixos da mulher. Nem ela tá se suportando, gente. Não é frescura, o negócio é bravo, né? Toma hormônio, faz tentativa, só que não pode tomar muito, porque senão dá câncer no seio. Olha, tem uma série de complicações nesse período. E eu fico olhando assim para trás, eu falo, meu, eu achava que era frescura, eu achava que a mulherada é muito mimimi, né? Que nada. Se eu tô falando que o negócio pega, é porque pega mesmo. Porque eu sou dura por uma série de coisas. Mas não é fácil, não. E não tem nada a ver com o trauma do passado, não tem nada a ver com história, com contexto de vida, com experiências, não tem nada a ver. Hormônio é do corpo. O corpo desequilibra hormonalmente e aí acontece o quê? O psíquico da gente, o nosso espírito fica bagunçado, porque o corpo não quer corresponder. É que nem tipo mal de Alzheimer, né? A pessoa fica meio que demente ali. O espírito tá nota 1000, tá a ponto de bala lá dentro. Mas o corpo não corresponde. O autismo, o espírito está completamente consciente, mas o corpo não age como o espírito quer. Então, vai existindo ali uma série de revoltas na mulher, depressão, tristeza, angústia. E não adianta, não é psicológico, não adianta mandar ela para psicólogo, terapeuta, é hormonal. Até equilibrar isso daí, o casamento já foi pro brejo.
Até porque tem muita mulher relutante ao hormônio, como eu falei, pode causar câncer. Então, a mulher não vai buscar ajuda de médico, ela fica tomando chazinho daqui e dali, um paliativo, né? Ajuda, mas não resolve. E aí o casamento fica, né? O cara tem que ter muito jogo de cintura, levar tudo na esportiva. E o que eu acho engraçado, né? Engraçado em termos, o homem tem o universo masculino, ele é todo bem-humorado para tudo. Tudo vira piada na boca de homem. Já repararam isso? Tudo. Homem, tudo faz piada. Mas quando ele entra em casa e vê a mulher nessa situação, ele não consegue manter o bom ânimo. Ele não consegue levar esse bom humor que ele tem para a mulher. Chega ali, ele se fecha. Ele fala, ai meu Deus, né? E aí fica um pro lado, outro pro outro. E o casamento se rompe. Porque casamento não é isso. Casamento é o contrário. É um pelo outro, é um ajudando o outro, dando força, principalmente nos momentos difíceis. E a mulher vai ter momentos bem complicados. Então, qual é o casamento que consegue passar pela primeira fase, que é aquela de adaptação? O homem vem na bagunça daquele mundo de masculino e a mulher vem naquele mundo que, geralmente, né, é assim. O homem vem do quarto que ele esparrama as coisas, né, joga calça, camisa, cada coisa num canto. A mulher vem daquele mundo de gaveta bem arrumadinha. Então, aquela fase de adaptação no casamento dá atrito. Ah, você jogou a toalha molhada em cima da cama de novo, né? Depois vem aquela outra fase da gravidez. Os 9 meses ali, tem hora que a mulher quer namorar, tem hora que não quer, o homem fica um bom tempo sem sexo e se o cara não tiver uma compreensão boa, um amor grande pela mulher, aquilo ali desestabiliza o casamento, porque o homem tem aquela porcentagem que ele vive para o sexo, né? E aí se a mulher não corresponde, geralmente na gravidez a mulher não consegue ser tão atuante, então já balança o casamento ali. Se não há compreensão, o casamento acaba já na gravidez. Depois, aquela adaptação com o novo serzinho dentro de casa. Mais de 70% fica na mão da mãe, da educação do filho. O pai é para brincar, é para poder dar uma chamadinha de vez em quando, é para levar na porta da escola. Mas o pai mesmo não é aquele que vai ficar vendo todos os horários da criança, o horário de comer, a sua roupa se está limpa, se está passada, essas coisas assim, geralmente é a mulher que faz. Ela se sobrecarrega e o cara fica ali, mas ele quer ainda a parte dele enquanto homem. Aquela parte ali que se a mulher não conseguir equilibrar todas as funções dela, de casa, trabalho, filho, e ainda dá conta do marido, ela perde o marido porque acabou de ganhar um nenê. E o marido, em contrapartida, acha que a mãe está se doando demais pro filho, então ele acha que está ficando sem a esposa, que o filho ganhou o território dele. Aí ele vai começar a procurar outro território fora, não é? Geralmente essas coisas acontecem. Isso daí não sou eu que estou criando, isso aí está em dados. É só olhar na internet aí que vocês vão encontrar. Depois vai passando pela fase de hormônio. A mulher chega nos 40, os homens nos 40, 45, aí já começa a testosterona baixa por parte do homem, a mulher progesterona, estradiol e testosterona baixa. Até aí a gente ainda ganha dos homens, né? A gente se lasca mais do que eles. Se não houver uma compreensão, uma união do casal, é outra fase que o casamento pode ir para as cucuia. Então, nós temos, além de ter uma questão espiritual e cultural, de educação, né, de meio social, ainda tem essas questões do próprio corpo, que são tudo teste, gente. Se a gente for olhar, são tudo teste, aonde um precisa compreender o outro, um precisa entender o processo do outro, se quiser realmente ficar junto. Caso contrário, se a gente não compreender as fases, se a gente não compreender o que acontece nos nossos corpos, se a gente não compreender por que aquela pessoa estava mais alterada, ou por que ela estava mais depressiva, por que ela está querendo ficar isolada, por que ela está querendo fazer festa, se a gente não entender o porquê das coisas, a gente não fica com ninguém nunca, porque a nossa vida inteira é movida de testes, né? E os testes, eles precisam de compreensão para passar.